campanha do Atlético no Sub-20 e também falou, e a gente não sei como é que está o programa hoje para a gente poder falar, mas sobre várias situações, sobre reforço, que eu acho que é interessante o torcedor entender. Fala, pode falar. Não, porque ele deixou bem claro sobre essa janela, né? Que o Atlético está em busca de um volante, a prioridade é um volante. Ele até citou o caso do Fred, né, que foi criado aqui no Atlético, depois foi para o Inter, que está na Europa, que ele chegou até a conversar com ele na possibilidade de voltar e o Fred falou que por agora ele não tem esse interesse de voltar ao Brasil. Então o Atlético está em busca, mas é um jogador para chegar e disputar a posição. Ele não vê no Atlético, eles querem um volante para disputar a posição, porque existe uma carência de primeiro volante no Atlético, que já foi detectado isso. Até disse que o Fausto Vera é um bom jogador, mas ele não tem as características que o Cuca quer para suprir essa necessidade. Então é importante até abrir o jogo, né, para deixar isso claro para o torcedor, e que pode sim chegar a mais de uma contratação, mas que o Atlético não vai fazer nenhuma loucura, vai ser tudo dentro de uma responsabilidade financeira, que ele não tem essa autonomia para poder, né, endividar mais o clube. E duas coisas até me chamaram muita atenção. Primeiro, em relação aos jogadores que estão de volta, que nós comentamos aqui ontem, sobre Fábio Gomes, Daniel Penha e o Isaac. Desses três, o Isaac, na opinião do Paulo Brax, é um jogador que tem característica para ser aproveitado no Atlético. Sim. Mas que isso vai ser definido numa conversa dele com o Cuca assim que o time voltar na segunda-feira. E que existe a possibilidade, então, do Isaac, que tem contrato com o Atlético até 2028, de ser integrado ao time do Atlético. Isso é um ponto que me chamou a atenção, né? E outro é que o Atlético pode sim contratar um jogador que não seja uma carência do elenco agora. A carência a gente sabe, é a questão do volante, mas que pode contratar um outro jogador agora para uma posição que não é carência, já avisando a próxima temporada, porque no final do ano pode haver alguma saída e abrir uma lacuna nessa posição e o Atlético já antecipando a temporada do ano que vem pode trazer esse jogador agora. Então pode ser uma novidade aí. Então, inclusive, nessa janela, é um jogador de uma posição, porque a gente sabe que o Cuca quer um volante, quer um zagueiro e quer um 8. Então, de repente, pode chegar um jogador fora desse contexto aí para poder agregar o time agora. Breno, vamos lá. Boa tarde para todo mundo. Pontos interessantes que você trouxe. Um volante para chegar para disputar a posição. Não, o Atlético precisa de um volante para chegar e assumir a posição, porque disputar a posição tem. Mas eu acho que ele está voltado por isso que não é fácil. Calma. Vamos lá. O Atlético hoje não tem um 5. 5 específico o Atlético não tem. Um 5, camisa 5. Ele não tem. Vera, mas não faz a posição. Esquece o Fausto Vera. Esquece, tá, torcedor atleticano? Esquece o Fausto Vera. Não trabalhe com o pensamento do Fausto Vera em campo nesse time que o Cuca está organizando. O Cuca não quer o Fausto Vera. Desde o início da temporada. Então ele não quer. Então pronto. É isso. Então definiu. Agora quando você fala de um jogador que pode ser contratado para que um ponto lá no futuro de uma negociação. É um jogador que hoje não é uma carência, mas que ao final do ano será. É isso que ele falou? É isso, que ele está projetando a próxima temporada. Tá, então pode ser uma saída do Rubens, pode ser uma saída do Lianco, pode ser uma saída do Arana. Então, um Scarpa, um Bernard, não sei. Bernard. Coloquei o Bernard aqui. Desculpa, força do ar. Desculpa. Mas enfim, eu acho que hoje foi um bate-papo com vocês que quando o Everton perguntou, te coloca mais preocupado, te coloca mais tranquilo ou realista? Eu acho que, para mim, entra o realismo. É isso. E o realismo ele tem que ser colocado também para o torcedor. Eu acho que tem que ser externado, que todos que participaram desse evento explique, coloque as falas, não pode ser gravado, né? Não pode ser gravado. Então, que todo mundo escreva o que o Paulo Brax apresentou para deixar muito claro para o torcedor atleticano. Porque eu já escutei de algumas pessoas que quem fala mal é o agente do caos. Que quem fala mal, não. Que quem apresenta os números são os agentes do caos. Não, a gente não somos os agentes do caos. Então tá aí, o Paulo Brax acabou de chamar os jornalistas, explicar por dentro do Galo que o Atlético vive uma situação gravíssima. Está expondo isso. O Paulo Brax é agente do caos? Então, torcedor, entenda que quando a gente aponta o que está acontecendo com o Atlético, não é ser agente do caos. É simplesmente estar colocando para o torcedor, explicando para o torcedor, por A mais B, que o Atlético vive um caos financeiro. É um rombo absurdo, é um valor absurdo que o Atlético deve, chega em 2,3, tem as dívidas
que são emergenciais, né, que são de prazo curto, são próximas de 1 milhão, gira entre 700 e 900 milhões de reais. Então é um esclarecimento para o torcedor. Então que o torcedor entenda, assim como o Cuca entendeu, que vai trabalhar é com esse time que está aí. Vai tentar tirar o melhor desse time que está aí. Então não adianta, torcedor, você ficar criando um universo na sua cabeça, tentando achar que é nós contra eles, dizendo o jornalismo ou a imprensa contra o Atlético, não tem universo nenhum criado dessa forma. O que tentamos passar para vocês o tempo todo foi que o Atlético vivia um caos. E agora eu espero que vocês entendam. Eu quero ouvir mais. Depois eu só quero levantar uma bola para vocês debaterem mais 2 pontos, tá? Eu quero falar mais com vocês, quero ouvir o Valu, o Thiago Fernandes também. Tem informação chegando aqui em primeira mão, tá? De mais uma saída de um profissional do Atlético. Povo, a gente vai continuar nesse papo dessa apresentação de hoje do Paulo Brax, mas o Paulo Brax tem a informação que ele perdeu ou está perdendo o preparador físico. Quem comanda a preparação física do Atlético, que é o Cristiano Nunes, está indo para a CBF. Vai ser o responsável pela preparação física da seleção brasileira. O nome foi levado ao Carlo Ancelotti. O Carlo Ancelotti avaliou com seus pares, aprovou, e o Cristiano Nunes é mais um que deixa o Atlético e vai trabalhar na seleção brasileira. Então o Atlético, além das contratações para o time, agora tem que buscar um novo diretor na preparação física do Atlético. Vocês acham que muda alguma coisa, preocupa ou não? Eu não acho que preocupe. Eu acho até que a preparação física do Atlético me parecia, eu não sou especialista no assunto, um problema para o time nesse ano. Tanto que o Atlético teve muitas lesões musculares, perdeu muitos jogadores. A gente muitas vezes questionou a questão física do time. Então, eu honestamente não acho que seja motivo de preocupação. Acho que o Atlético pode buscar alguém mais qualificado no mercado. Isso é absolutamente natural. Boa sorte ao Cristiano. Você traria o Carlinhos Neves? Eu adoro o Carlinhos Neves. Gosto também. Boa gente. Adoro o Carlinhos Neves. Boa gente. Além de bom profissional. O HG, toda vez que um profissional é trocado, né, com relação à preparação física, o Cristiano Nunes ficou quantos anos no Atlético? Ele chegou em 2021. Né? Então, assim, passam técnicos, né? Claro que isso... Os preparadores físicos, eles passam as situações, carga, nível de carga que cada jogador suporta, enfim, a maneira como isso é administrada durante os jogos, durante a temporada, acaba sendo por decisões finais dos técnicos, né? Eu entendo que é um profissional, tenho certeza que é um profissional de muita qualidade, né? Então, começo de 21 ele já estava aqui. Já. Então, aquele time do Atlético que voou durante a temporada, a gente tem que falar que tem o trabalho do Cristiano Nunes também, né? Então, assim, não acho que o Ancelotti está levando esse profissional para a seleção brasileira para trabalhar porque acha ele um cara legal ou por conta de alguma afinidade. Não, acho que ele está indo pelo currículo. Eu acho que é bem preocupante. O Atlético vai ter que ir atrás de um profissional com tanta competência quanto o Cristiano Nunes para mim. E só, eu sei que já passou, HG, mas eu queria falar rapidinho de uma fala do Brax a respeito da base. Mentalidade campeã, mentalidade vencedora. Eu duvido que os profissionais que passaram nos últimos anos no Atlético foram profissionais com mentalidade de derrota, né? Mas eu acho que o Atlético precisa de mudar, já disse em outras oportunidades, a maneira institucional, desde os donos, de como olha para a base do Atlético. Porque desde 20 para cá, o que a gente viu foi um clube sempre com muitos investimentos importantes na equipe principal. Se alguém tiver alguma reportagem nesse tempo falando o seguinte, Atlético vai receber orçamento histórico para a categoria de base no ano visando melhorar, servir. Quantos captadores hoje trabalham no Atlético? Captadores. No Palmeiras, para pegar exemplo para mim daquele que faz o melhor trabalho no Brasil, são mais de 40 profissionais trabalhando só na captação. Eu acho que o Atlético, qualquer time que queira melhorar a sua categoria de base, estou falando do Atlético em questão porque é o assunto que a gente está tratando, estamos vendo o que o Sub-20 está passando no Campeonato Brasileiro, e essa fala do Brax, precisamos. Eu acho que só
a mentalidade. Eu acho que quando você traz um profissional, será que o profissional vem do Flamengo para o Atlético igual atualmente o profissional que está lá, com a mentalidade de não ser vencedora? Então eu acho que o clube precisa de olhar, repito, institucionalmente. Eu sei que agora, neste momento, o Atlético não está conseguindo investir no principal, que sempre investiu de 20 para cá, que é o clube, que é o time principal, vai no mercado da maneira que o Breno já trouxe, o Thiago, o HG, o Elton, enfim. Mas é preciso bem mais do que apenas o pensamento vencedor. Eu acho que o clube precisa de colocar dentro do seu organograma a base numa outra prateleira que ela se encontra hoje. Aqui vale lembrar Só uma coisa rápida sobre esse Cristiano. assunto. Na apresentação hoje do Paulo Brax, a gente até falou sobre isso no Band News na área. Tem uma situação que é a seguinte, estava lendo aqui um dos slides da apresentação dele, e eu li também no Band News, vou ler aqui de novo. Galo 2030. O projeto Galo 2030 é o desenvolvimento de um modelo equilibrado de gestão de futebol, com nível competitivo e de forma sustentável financeiramente. O principal objetivo é ser eficiente. Assim, é curioso isso, HG, porque não questionando o Paulo Brax, mas as pessoas que estão acima dele, as pessoas que mandam de fato no Atlético, elas fizeram promessas semelhantes lá atrás. Em 2021, a promessa era de que em 2026 o Atlético estaria bem financeiramente, e aí o slide em questão é esse. Em 2021, a promessa era de que em 2026 o Atlético estaria bem financeiramente e com a questão da dívida praticamente sanada. Agora, em vez de prometerem um Atlético forte, competitivo em 2026, a promessa passou a ser 2030. Eu espero que eles não repitam o modus operandi e que em 2030 eles façam uma previsão de que seja em 2035. Porque tem sido isso. O projeto do Atlético competitivo, saudável, o Atlético equilibrado financeiramente, ele é adiado. Sempre. Opa, vai ser em 26. Agora não, vai ser em 30. Aí lá em 30, vão chegar, 35. 40. E aí nós não vamos ver um Atlético forte, financeiramente competitivo em campo. Eu fico pensando a seguinte situação. Porque hoje o Atlético é uma empresa que quem investiu quer lucro. Clube associativo não precisa ter lucro, mas quem compra uma SAF quer ter lucro. Né? Daqui a pouco eles vão vender o Gabriel Veneno aí, eu imagino, por uma cifra absurda. Vai acontecer, porque já tem 10 milhões de reais. Clubes... cifra absurda, porque o menino é um fenômeno mesmo. E tem clubes já fazendo contato, interessados, etc. E vai vender por uma cifra absurda. E isso é muito bom, tá? Lembrando que ele tem 15, já fez 16. Vai fazer 16 anos, quando é que é? Dia 16 de julho. Julho, faz 16, tá? E nós criticamos aqui a Sub-20, para deixar bem claro, vocês não criticaram. Olha aí, E só para deixar claro, o Brax garantiu para todo mundo hoje que ele já tem praticamente tudo acordado para poder assinar um contrato e tem um plano de carreira no Atlético, inclusive já estipulando a ascensão dele para o Sub-20 e treinar com o profissional. O problema é se o Sub-20 estiver na Série B, né? Imagina você pegar o Gabriel Veneno e falar, Gabriel Veneno, sobe aqui, vem cá. Você vai jogar agora no Sub-20 que está rebaixado. Mas cuidado, não critica não que você vira inimigo. Porque tá rolando uma parada mais ou menos assim, tá? Além dos bots, né? Nos canais de YouTube, nas redes sociais, meio que criando essa onda que o Elton destacou, do nós contra eles. Ô, gente, não adianta. Se tem motivo para criticar, vamos criticar. Vamos criticar. Se tem motivo para elogiar, vamos elogiar. Pronto. É assim que a banda vai tocar e continuar tocando aqui. Você tem gente que vai ficar alisando e massageando o tempo todo. Parabéns para quem se dispõe a isso. Nossa, que não vai ser aqui. Não vai ser aqui. Bati, critico veementemente. O Bruno Musi me convidou para uma reunião que eu vou lá com o maior prazer, de forma republicana, sem o menor problema. Vou gastar minha gasolina, meu tempo, que eu podia estar envolvido com as minhas coisas, que eu tô louco. O Elton falou comigo hoje, você tá louco, meu irmão. Você tá doidão. Você tá doidão. Foi o café. Eu tomo 1,5 litro por dia. Louco, eu sou viciado em café. Ainda bem que é café, né? Ainda bem. Café, ainda bem, né? Aqui, deixa eu só falar Peraí, eu não acabei de falar, calma. Desculpa. Eu só quero falar do Cristiano Nunes, tá? Só isso. Então, Depois. o que você quer falar? Não, pelo seguinte, porque o Atlético tem na sua comissão o Marcelo Luquezzi e o Ricardo Seguin, que são auxiliares do Cristiano Nunes.
Então, necessariamente, com a saída do Cristiano Nunes, não quer dizer que o Atlético vai ao mercado buscar alguém. Ele pode colocar, talvez, os dois. Pode subir, né? Subir não. Eles já trabalham com ele. Subir, né? a hierarquia. Eles são da comissão permanente do Atlético, então eles podem ser só Mas eles gritam muito no instituídos. vestiário também para animar o pessoal? Não, eles não têm esse perfil. Mas teve jogos, por exemplo, que o Ricardo viajou, foi aos jogos, né? E vale lembrar que, por exemplo, com o Milito trouxe o preparador físico dele, e o Cristiano continuou lá. E eu acho que esses dois já estão há muito tempo no Atlético, eles têm plenas condições de seguir o trabalho do Cristiano, até sem a necessidade de se contratar. E aí entra também naquela situação financeira do Atlético, né? De repente uma contenção de despesa. Né? Porque o que eu recebi de informação é que o Atlético não deve buscar outro profissional no mercado. Eu acho que tá certo. Por conta também. desses dois. Tem gente Você lá... tem confiança e você tem uma pessoa que entende a ideologia, que era Já estão lá há passada muito tempo. que já entende como que é o processo, é uma como você falou, é uma comissão permanente. O pessoal que está lá já há um bom tempo dentro do Atlético. Eu acho que eles tendo esse entendimento aí do que é o pedido pelo Atlético, o que é a ideia do próprio treinador, porque o preparador físico, é o que está sendo feito, o preparador físico, ele está muito associado ao que pensa o treinador. A dinâmica de jogo, Exatamente. quanto que é exigido, quanto que... Você sempre falava aqui do técnico do Cruzeiro, Pesolano, que pedia muito. O preparador físico, o preparador físico, ele tem que estar muito associado para dar um pouquinho mais, para entregar um pouquinho mais. Então, eu acho que como já tem uma ideia do que o Cristiano Nunes fazia no Atlético, eu acho que nada mais natural do que o Atlético simplesmente manter essa turma que já estava lá e dar moral para eles. E qualquer profissional que chegue agora, HG, até conseguir ter o conhecimento que esses profissionais vão ter, vão demorar um tempo, né? Até passar ali a ficha de todo Eu priorizei sua fala aí, porque você tem prioridade, mas o que eu queria dizer, em cima da fala do Valu, esse negócio de perfil vencedor, esse negócio e tal. Eu falei de incinerar profissionais, porque eu acredito, assim como o Valu, todo mundo que está lá quer ganhar, quer vencer. Não depende só do profissional, gente. Não depende. São processos. Para a coisa funcionar em 2020, o Rodrigo Caetano, que era o diretor de futebol do Atlético... 21. Desculpa, o que eu falei? 20. Para ver se você está prestando atenção. Eu acho legal você estar ligado, cara. Eu erro para ver se você está prestando atenção e eu vejo que você está. Isso é muito bacana. Então, o que aconteceu, por exemplo, em 21, o Rodrigo Caetano, quando estava no clube, ele não admitia, por exemplo, atraso de salários. Porque a gente sabe que isso mexe muito no ambiente. Né? Eu, recentemente, dei um pulo lá na Toca, e conversei com um jogador lá, pessoal, só eu e ele ali no cantinho. Então, eu perguntei. E esse jogador me disse, não é numa boa. E aí ele me disse assim, aqui paga adiantado. Você acha que isso não tem resultado? Você acha que isso não tem nenhuma influência no dia a dia de trabalho? Sabe que a gente se contorcendo. Eu tô na Band desde 2012. Nunca atrasou. Você não era nem nascido quando eu cheguei aqui, irmão. Verdade, sou jovem. Você sabe quantos dias a Band já atrasou meu salário? Ela me paga adiantado. Paga antes. Então. A Band paga antes. Isso influencia? Claro que influencia. Claro que ela influencia. me paga adiantado, tu falou. E onde eu tô querendo chegar com tudo isso? Não é esse negócio de perfil vencedor, que aí você empurra a responsabilidade dos fracassos pro perfil que não é vencedor, né? Não é. Nós estamos falando de processos, né? O Edu da Ego fala muito sobre isso. Processos, né? Então, se eles funcionam, um time encaixado joga com fulano na lateral esquerda, esse mesmo lateral ele pode ser zagueiro, né? Se precisar improvisar, né? Sai o titular, entra o reserva e a coisa continua fluindo, isso é um time encaixado. Então, esse negócio do perfil vencedor me incomoda, porque aí você empurra toda a responsabilidade do fracasso para o profissional e quando há êxito, aí falam que os processos estão funcionando. Mas o Paulo Brax, ele foi muito na linha do que você está falando aqui, que ele acha que houve uma falha de processos e que o Atlético tem que restabelecer esses processos. Então, é disso que eu estou falando. Então, ele concorda com o que você está falando. E ele ainda fala, por exemplo, na questão da Cidade do Galo, né? Ele fala que a Arena MRV está entre os top 3 do Brasil, que a Cidade do Galo hoje é top 8, que o Atlético tem que melhorar esse trabalho lá, né? Até fazer um investimento para melhorar as condições da base lá também, sabe? E a questão que você falou do salário aí dos jogadores, ele até fala, né? Que ele não pode se comprometer em fazer uma grande contratação agora se ele não deixar todo mundo em dia. Eu acho que isso é importante. E ele até disse pra gente que ele tem uma boa relação com os jogadores de antecipar para todos os jogadores a questão quando acontece
um tipo de atraso e que ele consegue lidar muito bem com o grupo, tendo credibilidade com eles. Então acho que vai muito dentro do que você falou, né? Agora, cabe a eles agora, até com a chegada do Luiz Carlos aí para a base do Atlético, criar esses processos, mudar esses processos, mas posso dizer uma coisa para você, não vai ser do dia para a noite. Não vai ser do dia para a noite, só o que a gente tá abordando aqui também, Galante, é que são muitas promessas, cara, promessas de campanha, né? Eu citei o Caetano aqui porque eu queria voltar num trecho de uma entrevista que ele nos concedeu ainda aqui no estúdio, de que 25 seria o ano da redenção, né? Paga as contas, dá uma enforcada na situação ali em 24 e 25 você começa a contratar e volta a ter o time vencedor de 21. Não foi 25. Embora eu reconheça que o elenco do Atlético é bom, pode ser melhor. O time titular é muito bom, muito bom. O time titular é muito bom, mesmo com desequilíbrio. O elenco é desequilibrado, mas é um elenco bom, que dá para fazer uma campanha decente em todas as frentes. Só que, sabe o lance do Brasil é o país do futuro, Brasil é o país do futuro? Esse futuro nunca chega. Então nós temos que olhar para o Atlético e para mais uma vez, né, para as promessas que estão sendo feitas, e nós vamos ter que esperar 5 anos. Será que nós não. Será que nós vamos ter que esperar 5 anos para cobrar agora? Não. Porque o que eu tenho de informação é de que continuam com 2 meses de direitos de imagens atrasados. Premiação ainda não foi paga. CLT eu não sei, tá? Eu acho até que está em dia. E aí chegou uma informação hoje de um problema na negociação do Paulinho, né, que o Atlético meio que fez a antecipação do dinheiro e parece que o próprio Paulinho, que tinha percentual no negócio... 30% dos direitos econômicos. 30%, parece que ainda não recebeu, o agente dele também não. Então, como é que você... não vamos ignorar, porque nós precisamos ser amigão do clube. Não é assim que funciona, cara. Então, assim, que bom que tem um cara lá que pelo menos até que me prove o contrário, figura muito séria, que é o Brax, né, para tocar esse futebol. Agora, se não derem para o Brax a condição de tocar o futebol, se não pagarem os salários em dia, se não colocarem os processos para funcionar, aí fica difícil. Nunca vão chegar os resultados que estão prometendo desde quando assinaram a SAF ou antes disso. Então você que é torcedor que está vendo a gente aqui, o nosso papel é cobrar. Porque se não tiver cobrança aqui, aí é assessoria. Assessoria tem um monte de gente que faz, inclusive o clube. Tem uma razão óbvia de existir a turma que está lá fazendo. Então, desculpa, sabe? É preciso trabalhar essas questões, botar os processos para funcionar, senão tá tão no bico da maritaca. Você vai falar daqui a pouco. Você vai entrar uma pessoa aqui agora, mas é que é emoção demais. Emoção demais. E na tela aí, aliás, antes só ouvir o Thiago Fernandes aqui, desculpa, eu queria te cortar. Não, é que eu lamento pelo Paulo Brax, cara. Eu acho que é um baita profissional, um bom diretor de futebol, um bom diretor executivo, mas ele só pega clubes em crise. Ele pegou o Vasco em crise, o Santos em crise, o Inter em crise. E, convenhamos, o que o Atlético vive hoje é um cenário de crise. O Atlético vive um cenário de crise. Então, eu lamento pelo Paulo Brax. Eu acho que ele merecia uma oportunidade num clube um pouco mais saneado, num clube um pouco mais organizado, que não é o caso do Atlético. O Atlético hoje é o sinônimo da desorganização. A gente vai continuar, enfim, buscando essas informações. Você que está ligando a televisão agora, o Paulo Brax fez a apresentação, o Gabriel já mastigou um monte de trechos dessa apresentação, o Galante esteve lá também, te pontuou algumas coisas. O Atlético então trabalha, né, para mais uma vez com promessas de futuro. É para 2030, até lá, coisa, né, vão enxugar, vão segurar. Você lembra quando o Sete Câmara entrou como presidente, ele falava de austeridade. Né? Austeridade. Então, mais uma vez, estão prometendo austeridade. Onde que pega a minha... Só de citar o nome deu sono. Bom, realista eu sou demais, mas onde pega meio que a minha descrença, porque as promessas foram feitas anteriormente, muitas delas não foram cumpridas. Então, a gente vai ter que trabalhar com o aumento da dívida, com promessas anteriores que não foram cumpridas, e o time vai, né, aos trancos e barrancos, tentando aí na Copa do Brasil, na Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro, tentando avançar. E que avance, porque eu apostei com o Thiago aqui, almoço durante um ano, sendo uma vez por semana, de que o Atlético ganha a Sul-Americana. E ele disse que não. Então eu falei, vamos apostar. É almoço durante um ano. Eu acho que o Atlético vai ser campeão da Sul-Americana. E tomara que assim seja, né? Tomara que assim seja. Porque não dá para ficar otimista, não. Eu vou também, como vocês, para o lado do realismo. E a realidade do Atlético é muito preocupante. E vou repetir uma frase que eu disse lá na rádio agora há pouco.
Eu quero ver o Atlético daqui 120 dias, um futuro mais próximo. Não vou para 2030, mas 120 dias para a gente entender bem quais serão os rumos do Atlético na temporada e aí dentro e fora de campo. E para fechar, eu prometo, para não ser o escova, só um grandioso aporte financeiro pode salvar o Atlético. Mas quem vai colocar 600 milhões para não ter a caneta? É isso. Quem vai colocar 600, 700 milhões sem ter o poder da caneta? Difícil, é muito complicado. Põe na tela o